Deus permitiu para a senhora, como uma mulher de Deus, levar uma palavra para aquelas três. A irmã sabe o que era que poderia acontecer, o que aconteceu lá na frente, e a irmã deixou de pregar o evangelho. Oi, povo santo. E aí, gente, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Eu tô bem, graças a Deus. Aprove a Deus todas as coisas. Quero deixar aqui para você a paz do Senhor, aquela paz gostosa, a paz que excede todo entendimento. Quero fazer um comentário aqui sobre um culto onde a Cristina Maranhão pregou, e eu vou colocar aqui uns 4 pontos. Não vou me prender na profecia, porque já tem um vídeo aqui que eu falei sobre a profecia. E quero também pedir para vocês, pessoal, vocês que estão chegando aqui a primeira vez, que estão assistindo, assistam o vídeo todo. Porque muitas vezes você julga o conteúdo, o vídeo, você julga pela capa. Eu fiz um vídeo sobre a Marília Mendonça e coloquei ali assim, ó, porque os crentes não me salvaram. Mas você tem que assistir o vídeo para entender. E colocaram lá, não é os crentes que salvam, quem salva é Jesus e tal e tal. Então, gente, tem coisas que dá uma certa preguiça na gente, entendeu? Então eu peço para vocês, assistam o conteúdo. E eu quero reagir aqui a esse comentário aqui, essas coisas que a Cristina Maranhão falou. Não estou aqui dizendo que ela não é uma mulher de Deus, eu estou aqui, vou respeitá-la, né, como tem que ser. Eu fiz o vídeo falando sobre a profecia e muitas pessoas colocaram, né? Algumas pessoas, porque Deus faz como Ele quer e tal e tal. Ai, gente, eu tô cansada, sabe? Tem hora que dá uma certa preguiça e a gente fica aqui orientando as pessoas. Gente, vão ler Bíblia, vão estudar a Bíblia e tal e tal. Eu não vou entrar nesse assunto, porque o assunto aqui é outro. Então, se você quiser assistir o vídeo sobre a profecia, tá aí. Então, assim, mas antes de começar, quero convidar você a se inscrever, porque você já chega aqui, assiste os vídeos, mas se você for lá, você vai ver que você não está inscrito. Então, aperta o botãozinho inscreva-se, coloca aí em todas as notificações para ficar por dentro de todos os vídeos e dá o seu joinha, porque nos ajuda muito o engajamento aqui do nosso canal, nossos vídeos. Então assim, e você também que fica aí na moita, se inscreveu no meu canal, não gosta de mim, mas se inscreveu para assistir todos os vídeos, ativou o sino, ou então quem sabe você que fica na moita não gosta de mim, né, mas assiste todos os meus vídeos para ver o que eu tô falando. Jesus te abençoe, eu profetizo bênção, graça, saúde, que Jesus lhe dê saúde para você ver a minha vitória. E eu também profetizo vitória na sua vida. Deus te abençoe. Quando você chega ali, aperta o botãozinho para ficar assim, saiba que o YouTube entende que você está interagindo. Então, ó, muito obrigada e Deus te abençoe. Então, eu quero começar aqui. Eu estava assistindo a live do irmão Eric, porque eu assisto a live pela manhã. Eu coloquei na live na televisão, assisto no celular, coloco no celular para comentar e na televisão. Eu vou assistir a live do irmão que eu não assisti ontem, pelo fato de eu dormir cedo. Às vezes eu durmo muito cedo, porque eu acordo cedo. Então, assim, eu vou comentar aqui algumas coisas sobre o que acontece, gente, com muitos pregadores que eles dão pancadas muitas vezes na igreja. Nós temos que entender uma coisa, eu mesmo costumo dizer, minhas pregações no culto não são as pregações de alisar a cabeça de ninguém, mas também quando eu vou pregar em algum lugar, assim, eu peço a Deus, sabe, gente? Ultimamente eu não tenho pregado em lugar nenhum, não. Tenho essa oportunidade. Mas quando eu estava indo pregar, eu pedia muito a Deus que colocasse as palavras nos meus lábios, como tem que ser, né? E a própria palavra dele diz que quando a gente for posta diante de alguma autoridade, alguma coisa, ele coloca na nossa boca o que é pra gente falar. Então, assim, eu tenho muito cuidado, porque a igreja não é minha. Nós temos que entender que a igreja é de Jesus. E eu fico analisando muitas vezes que, como o irmão Eric falou, eu fiquei analisando a live e os comentários, tanto dele como o comentário dele, como
a fala da Cristina Maranhão no culto. Só foge muito da palavra e entra muito no testemunho, porque desde que eu me entendo por gente, quando você é convidado para pregar a palavra, você tem que pregar a palavra. Quando você é convidado, não, irmão, você quer dar o seu testemunho, você lê um versículo, você, alguns minutos, poucos minutos, você dá aquela saudação e você entra, né, no seu testemunho. Quando a liturgia do culto, a Assembleia de Deus, como eu aprendi, foi assim. Quando quem está coordenando um culto, administrando ali, dando uma oportunidade, ou em cima do altar mesmo, vamos ouvir uma palavra com o irmão fulano. Ele tem ali alguns minutos para ele explanar uma palavra que não significa que é a palavra oficial do pregador, do preleitor. Quando alguém, não é, gente, dizer assim, Deus faz como Ele quer. Não, é uma liturgia. Deus trabalha com ordem e com decência. Se você é chamado para pregar a palavra, Deus jamais vai fazer assim. Não, você vai dar testemunho. Não, Deus não é, Deus é ordeiro. Deus é ordeiro. Mesmo que durante aquele culto ali que você esteja fazendo, aquela ministração, Deus tome você e fale alguma coisa, mas você não vai fugir da palavra. Quando alguém diz assim, irmão, vamos ouvir o irmão fulano, o irmão fulano venha louvar, você vai para louvar. Você lê um versículo, ou então você nem lê, você fala na mente, eu quero deixar aqui tal, e louve. Então existe uma liturgia em um culto, e muitas pessoas que são pastores, missionários, grandões, eles não entendem isso. Mas o fato deles não entender, não, eles até entendem, mas eles pensam assim, não, eu estou aqui, estou sendo usada por Deus, então vai ser como Deus quer. Mas Deus não é Deus de desordem. Então o que é que acontece? Cristina Maranhão, ela estava ali para pregar a palavra, com todo respeito, né? Ela estava ali para pregar a palavra, e eu vou pegar alguns pontos aqui, de uma parte. Quem assistiu a live, ou então vocês depois vão na live do irmão Eric. Eu vou pôr aqui essa parte aqui, que eu vou reagir a isso aqui que ela falou, né? A missionária que foi chamada para... Missionária, até onde eu entendo, é para fazer missões. Quando se diz missionária, é uma missão que você tem. Qual é a missão que o missionário tem? É levar as boas novas, né? Levar o evangelho de Cristo. Então, bora observar aqui. Primeiro ponto, uma falha terrível que um missionário não pode cometer é essa aqui. Mas nós somos falhos. Não, mas tem que prestar atenção. Porque independente de você ser missionário ou não, isso aqui é para você fazer. Porque o discípulo, ele foi chamado para pregar o evangelho. Como Jesus disse, o ide é imperativo. Ide por todo mundo e levai o evangelho a toda criatura. Vamos ver aqui. Estava vindo de Brasília. Presta atenção. Eu fui em Brasília 2 vezes, fui em agosto. Voltando de Brasília, aí 3 bonitinhas, modelo, falando lá que ia ter passado desfile não sei aonde, muito elegante, muito bonitas. Aí... Olha, presta atenção como ela fala das jovens. Presta atenção. 3 bonitinhas, né, modelo. Olha, presta atenção. Pra vocês aí que dizem que a gente fala da vida dos outros, critica, não é vida dos outros não, é a realidade. Sabe por que vocês dizem que é vida dos outros? Porque vocês querem ouvir as coisas e achar que tá certo. Vocês querem que a gente ache que isso aqui tá certo. Eu vou te perguntar, você não gosta de mim, mas analise se isso aqui como uma mulher de Deus agiu certo. Se ela agiu certo como uma mulher de Deus. O rapaz anunciou os passageiros destino a São Paulo, ao aeroporto de Congonhas e tal, e as meninas foram na frente com tudo. Eu falei assim, dá licença, vocês têm quantos anos? 22, 21, eu falei, eu tenho 63. Por quê? Eu falei, porque essa filha aqui é prioridade. Tomara que você chegue na minha idade, tomara. Ai, desculpa, já falou, senhora, a senhora é ouro, platina? Eu falei, fui lavada e remida no sangue de Jesus. Não tem ouro, não tem... Agora eu te pergunto, aonde está a parte aqui, hein? Ela sabe lá se Jesus não permitiu essas 3 jovens estar diante de uma missionária para poder ela pregar o evangelho para essas 3 jovens? Ela sabe, Deus revela tudo, né?
Será que essas 3 jovens estão numa fila de prioridade? Não foi justamente uma estratégia de Deus para ela, como missionária, pregar o evangelho para essa jovem? Hein? Será que ela, como missionária, não era um livramento que Deus queria dar a essa jovem até de algum lugar que essa jovem foi? Você sabe o que foi que aconteceu aqui no interior? Eu não sei se ele está assistindo, mas eu vou contar aqui agora. O pastor da igreja que eu congreguei, quando foi uma vez, eles foram fazer um evangelismo na rua. Ele contou isso na igreja. Presta atenção como é muitas vezes que você se sente assim, porque a pessoa rejeitou até uma palavra, um folheto que você deu. Ele foi fazer o evangelismo, eu não estava nesse dia, foi ele, foi a esposa, foi algumas pessoas. E ele disse, ele falou na igreja, viu uma senhora e a senhora estava amarrando a sandália, alguma coisa. Porque era até deficiente, que até da deficiência da criatura ele falou. E nesse momento ele disse que foi falar com a mulher estava com a Bíblia embaixo do braço. Olha, Deus está mandando eu orar por você, eu quero para dar uma palavra. Só que a mulher falou assim para ele, eu sou crente, alguma coisa assim, eu estou indo para a escola bíblica e pronto, e saiu. Aí no decorrer do que ele foi andando mais um pouco, encontrou uma família num carro e um povo tudo para viajar. E segundo ele, eu não estava, ele perguntou às pessoas se queriam uma oração. Vocês querem uma oração? Que o pessoal, queremos sim, vamos viajar. Ele foi e orou pela família, mas ele ficou indignado porque a criatura não aceitou a oração dele. Olha só, deixa eu te dizer uma coisa. Às vezes você é rejeitado em algum lugar, até um folheto que você vai dar, mas não fique triste, sabe por quê? Porque lá na frente Deus tem um propósito com alguém. E muitas vezes essa situação, eu queria que ela escutasse esse vídeo aqui, hein? Porque é fácil eu dizer, eu sou pregadora, eu sou missionária, eu prego em tantas igrejas. A igreja está cheia de mulheres aqui. Eu não sei se é culto de mulher ou é um culto normal, porque tem uma hora que ela fala assim, vocês vão vencer, fala assim como se fosse para mulher, que eu não vou estar pondo tudo aqui. Então, nesse momento, ela poderia analisar, será que essa jovem que Deus colocou aqui não é para eu trazer uma palavra? Por que ela, como missionária, não disse, meninas, eu estou aqui, vocês estão na fila de prioridade, mas vem cá, quero deixar uma palavra para vocês estão indo para desfile, aceita Jesus como seu Salvador, que Jesus é maravilhoso, eu não sei o que é que vocês estão fazendo, mas eu vou fazer uma oração aqui para que Deus guarde vocês. Vocês são uma jovem, como é bom jovem estar na presença de Deus. Gente, eu amo pregar para jovem. Deus tem um mistério comigo, é com jovem e com pessoas de idade. E não tem um jovem que eu pare para falar do amor de Deus que eles não escutem, gente. Então tudo é um momento, Deus ele cria situações como criou aquela situação com a mulher samaritana, mas as pessoas não enxergam, e ela foi logo dizendo que eu tô aqui, eu sou prioridade. Aí as meninas perguntaram para ela, como vocês ouviram aqui, a senhora é de ouro? A senhora não, eu sou lavada e remida no sangue do Cordeiro. Isso é arrogância. Isso é prepotência. Jesus se alegrou com o que ela falou para essa jovem? Gente, lógico que não. Presta atenção. Nada que possa comprar o valor de uma alma. Presta atenção. Presta atenção aqui, vou pôr de novo aqui, ó. Os passageiros destinam a São Paulo, ao aeroporto de Congonhas. Ai, meu Deus, eu sou... E tal, e as meninas foram na frente com tudo. Aí, ó. Eu falei, Presta atenção. Licença, vocês têm quantos anos? 22, 21, Presta atenção. 63. Por quê? Porque essa filha aqui é prioridade. A filha é prioridade. Tomara que você chegue na minha idade. Tomara. Ah, isso é coisa para elas dizer a jovem, gente. Tomara que você chegue na minha idade, tomara, como quem diz assim, passou na minha frente, vai morrer, Deus vai matar. Ô, gente, pelo amor de Deus, o que é isso aqui? O que é isso que eu tô mostrando para vocês? Olha, olha. Desculpa, senhora, a senhora é ouro, platina? Eu falei, fui lavada e remida no sangue de Jesus. Ai, não tem ouro, não tem prata que possa comprar o valor de uma alma. É porque nós somos passageiras exclusivas. Eu falei, é mesmo? Eu sou passageira exclusiva lá no céu. Vou te falar uma coisa, menina. Olha a minha idade aqui, ó. Ai, não parece, ainda bem, muito obrigada. Dá licença que aqui eu vou entrar no avião. Fui.
Tá vendo? Me dá licença aqui que eu vou entrar no avião. Fui. Hein? Agora eu vou dizer, com a ousadia que eu tenho, que Deus me deu, não é ousadia pra bater em ninguém, não. Ou quando acabasse o culto, eu pedia, porque eu tenho segurança na certa, né? Ô, irmã, eu quero dar uma palavra aqui com a irmã. Eu não ia dizer que era da parte de Deus, não. Eu ia dizer que era de mim mesmo. E quando ela viesse falar comigo, o quê, irmã? Que naturalmente o quê? Com aquela, né, aquele padrão todo. Eu ia dizer, irmã, esse assunto aí que a irmã falou sobre as 3 jovens, pode ter a certeza que ela foi para a fila de idoso, de prioridade. Deus permitiu para a senhora, como uma mulher de Deus, levar uma palavra para aquelas 3. A irmã sabe o que era que poderia acontecer, o que aconteceu lá na frente, e a irmã deixou de pregar o evangelho. Mas você sabe, porque o povo quer pregar para crente. Quer pregar para crente, para chegar dentro da igreja e dizer, né? Porque Deus é esse que Deus mandou dizer. Olha, como falou ali, você vai mudar essa semana, viu? Você vai mudar. Gente, olha, eu não estou aqui criticando a missionária, mas ninguém, Deus, não adianta, gente. Deus não é menino. Deus não é menino. Outra coisa que eu vou reagir aqui, que ela falou que eu prestei atenção, que eu não vou colocar aqui. Foi na hora que ela falou sobre o marido. Muitas vezes a pessoa, porque é uma mulher de Deus, não estou aqui dizendo que a Cristina Maranhão é assim, mas eu conheço muitas mulheres que são assim sim, pelo fato de serem missionárias, pastoras, pregadoras do evangelho. Muitas vezes ela não entende que dentro de um lar ela é submissa ao seu esposo, não subescrava, presta atenção, ela é submissa, independente do homem ser crente ou não, quem manda no lar é ele. E o que a Cristina Maranhão deixou transparecer aqui é que nessa mudança que ela ia fazer, ia ser como ela queria. Porque Deus jamais, a Bíblia diz, gente, olha, você mulher que tem um marido que não é crente, e se você é cristã, fez algum voto ao Senhor, que a Bíblia diz assim, você fez um voto ao Senhor e seu marido não quer que você cumpra aquele voto, o voto é anulado, Deus não leva em conta, entendeu? Eu já falei isso aqui, isso é para solteiro, tem a maneira como, se é para desfazer o voto ou não, sendo solteiro, sendo casado. A mulher casada, que eu não vou entrar nisso que vai fugir um pouco, mas a mulher casada que ela tem seu companheiro, ela fez um voto ao Senhor, Senhor, eu vou em tal lugar, se isso acontecesse, o Senhor, que isso aqui para mim é barganha, que voto está lá no Velho Testamento, no Novo Testamento nós vivemos pela graça, pela infinita graça de Jesus, é Jesus que intercede, Deus nos dá as coisas, não porque merecemos ou por causa de barganha de voto, é pela misericórdia de Cristo na cruz do Calvário. Não vou entrar nesse assunto, porque também vai levar tempo. Então assim, mas se a mulher fizer algum voto e seu marido disser, eu não quero, Deus, ele desfaz. Por Deus, você pode desfazer o voto que você não vai sofrer dano nenhum. Então, como é que a mulher, que ela vai determinar, não, eu estou aqui nessa casa hoje, amanhã vamos se mudar, porque Deus me quer me levar para lá, e muitas vezes o marido fica sem entender. O que a Cristina Maranhão deu para entender foi isso, na pregação dela, que foi muitas coisas, entendeu? E porque palavra a gente não vê, a gente só vê o testemunho é, porque vocês ficam assistindo o vídeo para falar da vida dos outros. Não é vida dos outros não, meu bem, é reagir. Porque muitos só ficam ligados ali, ó, quando tem gritaria, porque acham que para o poder de Deus cair dentro do templo, é muita gritaria e muita língua estranha. Teve muita língua estranha, o poder de Deus está caindo. Deus lhe mandou dizer isso, Deus mandou dizer aquilo, que você vai mudar, que vai ter isso, que vai ter aquilo, é poder de Deus. Mas a palavra que é bom, necas de pitibiriba, como se diz um ditado, não se explana, aí a pessoa sai dali e não está alimentada, tá? Com o testemunho da pessoa, porque se você não tiver o seu próprio testemunho, e se você não tiver a sua própria experiência com Deus, a experiência dos outros não vai lhe servir de nada. Você vai viver escutando testemunho a vida toda. Porque eu comprei isso, eu consegui aquilo, eu me mudei, Deus me exaltou e tal e tal. E nada. Porque se você não tomar uma atitude e você não viver a palavra, e como é que você vai viver a palavra se você não está ouvindo? Porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir. E o ouvir o quê? Testemunho? A palavra de Deus.
Entendeu? Então, aconteceu algo comigo aqui essa semana que eu me entristeci o meu coração. Porque Deus falou algo para mim, eu me entristeci. Por quê? Porque aqui em casa, o meu marido, ele não é de estar mandando, você bote isso, faça aquilo. Eu falo as coisas às vezes assim, filho, vou fazer assim e tal, pronto. Mas nesse dia, ele falou assim, olha, quando a gente for para a igreja, a gente deixa as luzes acesas. Aí eu fiz, não vai, olha só como eu falei, presta atenção. Não vai deixar a luz acesa não, porque fica as coisas aí na frente, mas o cachorro tá solto. E ele falando assim comigo, e eu, não vai acender luz nenhuma não. Ele sabe o que foi que ele disse a mim? Ele falou assim, tá bom, minha linda, deixa aí como você quer, deixa como você quer, porque tudo que eu falo, tô falando as coisas, e você, tudo que eu falo, você diz que é ao contrário. Entendeu, gente? Aí quando eu fui saindo assim, não, eu não tava saindo ainda, eu vim aqui, que eu tô aqui no quarto, aí eu fui ali no espelho, acho que foi pentear o cabelo, fazer alguma coisa, e Deus falou no meu coração, você está errada. Você está errada, você está errada, não é assim que eu quero que você haja. Você está errado, ele é seu marido. E simplesmente ele não disse a mim, vai fazer isso. Ele não falou, ele sugeriu e eu disse, não vai fazer assim. E Deus me entristeceu, o Espírito Santo me entristeceu. Eu me entristeci com a palavra que o Espírito Santo falou. Eu me entristeci. Deus não fez aquilo para me entristecer, mas para me trazer à memória que eu, como mulher, estava errada. Eu cheguei aqui no quarto, ele estava em pé, me lembro, botando o cinto na calça, ele disse, filho, me perdoe, eu não vou falar mais assim, que você não falou com ignorância nem nada, você só fez sugerir a luz acesa. E eu falei, aí ele fez, mas você tem que observar a maneira que você fala. Vocês entenderam? Eu falo aqui assim com você, não é que eu fale com ele em casa. Eu sou desse jeito. Mas naquele momento foi como se a ordem fosse minha. Vocês entenderam? Era como se eu dissesse, não, é aquilo que eu quiser e pronto. E não é assim, gente. Então, muitas vezes é isso que a gente vê. E pelo fato, muitas vezes, até de eu ser mais velha do que ele, muitas pessoas que regem muito pacato, falam muito assim, coisa. Então, muitas vezes, para muitas pessoas, acham assim, ela deve mandar no marido. Mas aqui em casa não tem isso, sabe por quê? Porque se eu chegar aqui dentro de casa para dar ordem ao meu marido e pregar em cima de um altar, eu vou estar contra a palavra de Deus. Entendeu? Eu vou estar contra a palavra de Deus. A mesma coisa é o homem que está pregando em cima do altar e dentro de casa é grosso com sua esposa. Está pregando aqui na plataforma, mas não conversar com sua esposa é grosso, é ignorante. É isso mesmo, pegue não sei o que, me dê água aí, já fez comida, já lavou roupa. Deus não se agrada disso. Então, que a missionária deu a entender foi isso. E outra coisa que eu vou dizer para vocês aqui, foi como o irmão Eric falou. Hoje, eu tenho 50 anos de idade, ela disse que fez 60, como ela falou na prioridade, só que nós já fomos jovens, gente. Eu já fui jovem, você foi jovem. E muitas vezes dentro da igreja o que a gente vê é pancada, é pancada, é pancada. Muitas vezes chama o jovem, quantas vezes eu até chamei na igreja que eu estava congregando, tinha uma jovem que chegava na igreja, a igreja pequena com um tipo de saia, que elas só sentavam com as pernas cruzadas. E só que de frente para elas ficava o banco das senhoras. Imagine se fosse outro banco. E quando você cruza as pernas que você tá de saia, você tem que pegar a saia, se for de pano mole, colocar ela, dobrar e botar na perna. Que não é nem bom estar cruzando perna na igreja, gente. Não é nem bom, principalmente quando você tá em um altar, né? Você tá em um altar, não, em um altar e quando você tá, vai pregar ou quando você tá de frente para outro grupo, coloca, né, uma roupa decente, que não, porque hoje em dia, né, eu explico para vocês aqui, falo que eu visto calça, visto bermuda, que eu não vou para a igreja assim. Mas, quando eu visto saia para ir para a igreja, eu boto uma saia composta. Eu não coloco uma saia para pegar a toalhinha e botar no colo ou a Bíblia para tampar. Porque você está sentada e se você não tiver uma roupa que fique no seu joelho composta, quem está de lá para sua frente está vendo o vinco que fica dentro. Então as meninas sentavam, cruzavam a perna, quando eu estava de cá, eu via, gente, né? As irmãs ficavam olhando para outra, aquele pedaço da perna todo da irmã do lado de fora, porque nem um short tinha por debaixo. E eu cansei de chamar a esposa do pastor, vamos chamar as meninas, conversa, porque se eu fosse chamar, eu sou meio Caxias,
para algumas coisas, eu ia chamar com ela, com amor, conversar. Mas eu disse, ó, eu não vou chamar porque eu estou aqui pouco tempo, não é aqui agora. Então, se eu for chamar as meninas, pode não gostar e tudo, então a irmã, chama ela, né? Conversa direitinho, nunca que falou. E pegava o microfone, ó, na jovem, ó, pegava o microfone, ó, ou então se visse alguma coisa que a irmã estava fazendo que não gostou, pegava o microfone e lapada. A igreja é de Cristo, nós temos que entender isso. Você quer chamar para exortar, dar um conselho, alguma coisa, você chama a pessoa no particular. Quando é para entregar para a igreja, você fala para a igreja, a palavra está aí, tá? Quantas vezes eu estou no culto e recebo as cajadadas no lombo, hein? Ai, tá doendo. Depois a palavra limpa, como a própria palavra diz, né? Que ela vai limpando a gente do nosso erro. Então assim, mas pegar a palavra, né? Aí se for um pastor, uma pessoa que tá ali eloquente, ou uma irmã que chega, não, porque Deus mandou dizer que você vai ter uma casa, que você vai ter isso, que você tá aquilo. Mas para a igreja, para a mocidade, ó, e tome-lhe lapada. Não é assim não. Deus, ele é maravilhoso. Então assim, medite nas profecias, presta atenção o que é que está trazendo. Não precisa, você não vai julgar a pessoa. Eu não estou aqui julgando a pessoa da missionária Cristina Maranhão, mas é como eu falei, ela falou, eu vi ela dizendo que a mãe dela, Deus usou acho que umas irmãs na live, ela está falando que ela disse, eu não vou ser pregadora, você vai. E outra coisa que ela falou, que ela disse, eu sou batista e vou morrer batista. Eu não gosto, gente, desse tipo de coisa. É como se os batistas não fossem servos de Deus, que os crentes fiéis a Deus fossem crentes assembleanos, crentes pentecostais, da Deus é amor, quer dizer, eles menosprezam a igreja batista, e não sabendo que a igreja, olha a igreja batista, quantos anos tem a igreja batista? A batista tradicional, eu tenho uma conhecida que eu não sei nem mais se ela é viva, da igreja batista, ela me mostrava as fotos, aqueles louvores. Tem a igreja batista da igreja lá nos mares, em Salvador, um povo lindo que levantava aquele coral lindo, não. Mas quando fala igreja batista, é porque é a igreja que vai para o inferno. Porque a igreja batista tem as irmãs que usam brinco, não só a batista e outras também. Mas nós não podemos fazer isso, porque Deus vai tirar um povo de dentro de cada templo desse. Deus vai tirar um povo. Tem muitas pessoas que vão ser pegas de surpresa com anágua, com cocó, com paletó, com saia comprida. Vai ser pegos de surpresa. Vocês entenderam? É assim que funciona. Então, amados, eu peço para vocês analisem, quando virem essas profecias, até os vídeos que vocês assistem, analise ali o que a pessoa está dizendo. Tem uma parte que a Cristina Maranhão, a missionária, ela vai entregar algo para a moça logo no começo, e ela fala, o meu Deus manda te dizer assim, assim. Na mesma da hora ela diz, eis que vos digo, como quem fosse o próprio Deus. Aí daqui a pouco ela diz, o meu Deus está mandando lhe dizer. É uma confusão. Na mesma hora, Deus, ele pela sua infinita graça, ele me deu esse dom de levantar na igreja e entregar algo na igreja, para a igreja dele. E o próprio dom da interpretação. Nunca Deus me levantou na igreja para entregar uma profecia, algo para a igreja que não tivesse baseado em sua palavra para a glória de Deus e que não tivesse um intérprete, porque o próprio Deus falava e o próprio Deus dizia ali o que ele estava falando. Vocês entenderam como é? E pronto, e eu entregava o que tinha que entregar, e nunca aconteceu de Deus estar falando, e a própria minha voz dizer, é Deus que está mandando falar. O próprio Deus está falando e o próprio Deus vai dizer, Deus que está mandando lhe dizer. Nunca aconteceu isso, gente. E quando eu sentava ali, eu estava parecendo uma vara verde, de tremendo. Parecendo uma vara verde, mas não perdi a consciência. Tinha muito bem consciência do que falava. E a mesma hora que falava uma língua, né, a língua dos anjos, nessa mesma hora que falava, vinha a interpretação daquilo que o Senhor estava trazendo para sua igreja. Exortação, consolação, edificação. Era assim que acontecia e que acontece até hoje. Mas é uma coisa que é raro.
acontecer. Não é assim, fui pro culto, Deus me levantou para falar com a igreja. Fui pro culto e olha, eu vou dizer uma coisa para você. Pode acreditar, todas as vezes que Deus me tomava ali para poder falar, para entregar algo para a sua igreja, era já, né, no fim da pregação. E toda igreja, se passasse alguém na rua, só ouvia uma voz, que era a voz do Senhor. A igreja toda calada, a nave da igreja ficava, até o glória a Deus que se ouvia, era glória a Deus. Sabe por quê? Porque quando Deus trabalha, é assim. Quando Deus fala, todos têm que se calar. Agora você tá, né, falando, diz que Deus está usando, aí outro lá, oh, aleluia, glória a Deus, é Deus na terra. E aí? Me diz o quê? No culto, eu fui para a igreja, mas Regis domingo, uma bênção, veio um pastor de fora, que até daqui mesmo, estava pregando uma bênção, contou um testemunho, uma bênção. Só que todas as vezes que eu entro no culto, eu digo a Deus, eu só recebo o que for de ti, meu Pai. Só recebo o que for de ti. No decorrer da pregação do testemunho, ele mandou a irmã pegar 7 copos de água. E esses 7 copos de água, Deus ia fazer um mistério. Eu ali ligada com Deus em pé, orando, eu disse, só recebo o que for de ti. E ele falou, esses 7 copos de água vai ser para 7 pessoas aqui. Eu digo, eu só recebo o que vim de ti. Pegaram a menina de junto de mim, deram água e não me deram. Você tá vendo? Eu não tô aqui murmurando, dizendo que não foi. Só que eu não creio nesse tipo de coisa. Não creio, porque muitas vezes Deus está ali usando, Deus está ali usando, Deus está ali usando, acabou o culto, o horário já deu, Deus não é Deus desordeiro, que Deus é Deus ordeiro, não é Deus que de desordem. Aí pronto, acabou o culto, a pessoa vê um lá dando arabaxai, outro dando arabaxai aqui, outro pega a vassoura e anda lá e diz, não, agora, aí fala de si mesmo, não estou dizendo nem que é diabo. Começa a falar de si mesmo, porque um está glorificando ali, outro está falando aqui, começa a falar de si mesmo e começa a trabalhar de si mesmo. Mas Deus já caiu fora há muito tempo. Porque o que Deus tinha de fazer foi ali, foi no testemunho dele, na palavra. Esse negócio de copo de água não tem na Bíblia. E não adianta ninguém dizer Deus trabalha como ele quer, como ele... Não tem na Bíblia, então eu não creio. Não creio esse negócio de copo de água, orar com rosa, orar com não sei o quê. Eu não creio nisso e não tem base bíblica, não adianta que eu não vou cair nessa. Entendeu, gente? Então é esse vídeo aqui que eu tenho para deixar para vocês. Eu espero que vocês entendam. Não estou aqui já de novo falando que a mulher não é uma mulher de Deus, mas nós temos que analisar, né? Cristina Maranhão profetizou que a pandemia ia acabar, passa aqui no jornal, o Jornal Nacional, o Jornal da Record, que teve muito aumento. Se preparem aí, agora eu vou dizer, não é profecia, é o óbvio. Se tiver carnaval, principalmente, eu já falei, o prefeito de Salvador já está todo animado, aquela agonia. Vocês vão ver o que é que vai acontecer. Mas é por quê? É por causa da desobediência. O negócio não tá bom. Vocês estão, o povo tá achando, porque também eu tô vacinada, já tomei as 2 doses da vacina, eu saio de máscara, até para caminhar. Eu levo minha máscara, não caminho de máscara, mas de repente tá no meio do caminho, você encontra alguma pessoa, você vai falar, e o povo tem gente que gosta muito de falar em cima de você, então a gente tem que vigiar. Tô aqui no brechó, não tô de máscara porque eu tô em casa, mas quem entra aqui tá de máscara, e quem não tiver de máscara, ou você pode pôr a máscara aí, pronto, gosta se quiser, se não quiser entrar, não entre. Posso fazer nada. Gente, eu vou ficar por aqui, fiquem com Deus, Deus abençoe vocês, e fiquem na paz, e até o próximo vídeo. Tchau! Gostou? Se inscreva no canal, ative o sino para receber todas as notificações e compartilhe.